lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook e pelo Instagram da nossa paróquia. Estamos aqui mais uma vez neste quarto domingo quaresmal, agora de um modo diferente, participando deste santo sacrifício da Eucaristia por meio das redes sociais. Por esta ocasião lamentável do coronavírus, desta pandemia assim considerada, e pelas normas exigidas das autoridades competentes, somos obrigados a adequar-nos. E queremos convidá-los nesta celebração de agora a esta reflexão tão significativa que o Senhor tem para nós. Em primeiro plano, esta da primeira leitura que vem falando no livro de Samuel, desta escolha do filho de Jessé. São apresentados aí todos para uma escolha muito importante. E a gente analisa quais são os critérios que o homem tem com relação aos outros, ao julgamento, a escolhas, a uma série de questões. E quais são os critérios do Senhor? Então, neste livro fica bem claro quais são os critérios de Deus, qual é o modo como Deus age em relação às suas escolhas, àquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, não busca agir por aparência e nem de um outro modo que seja relacionado àquilo que são os critérios humanos. Escolhe aquele que talvez não estivesse dentro dos critérios, porque os critérios humanos são uns e os de Deus são outros. Os olhos humanos veem de uma forma,
mas Deus age de outra. Isto já é uma grande reflexão, sobretudo se formos levar em consideração essa junção do Evangelho de João que nós temos aí. Uma situação bastante particular, a festa das tendas em Israel, que é a recordação do povo de Israel desse tempo do exílio, de sua libertação, da sua estadia no deserto, que lembrava essa esperança de uma vida nova, de uma vida futura, algo que estava relacionado também com este sofrimento do povo de Israel. E o encontro aí de Jesus com um cego de nascença. Qual é a realidade do cego? Em primeiro lugar, é uma pessoa pobre, miserável, é rejeitada pela sociedade, representa o sofredor, aquele que vive obrigatoriamente no vício de pedinte, porque não tem uma outra alternativa de vida, é rejeitado pela sociedade, por isso é pobre e tem que viver naquele hábito de pedir esmolas. Ninguém olha, ninguém se importa, todo mundo vai e vem. Isto nós vemos nos dias de hoje, não é apenas uma questão daqueles tempos. E quem passa e tem compaixão deste homem é Jesus. O profeta Isaías já faz aí 6 séculos antes esta menção de Jesus na condição daquele que vem para abrir os olhos aos cegos, cuidar dos que sofrem, e esses sofrimentos que são de vários modos na vida do homem. E Jesus se manifesta na condição de quem tem compaixão, de quem sofre, de quem está nesta situação de dificuldade. E a sua relação com este cego é uma relação de compaixão, de poder acolhê-lo, fazer com que a luz brilhe para ele, com que ele possa ver e ter uma vida nova, algo que se dá para todo homem a partir do batismo, quando sai do pecado para uma vida nova em Deus. É lavado no pecado e por isso se torna nova criatura de Deus, algo que representa esta mesma situação deste cego, que nesta condição Jesus prepara a argila, passa nos seus olhos e manda ele se lavar. Essa argila que representa a fragilidade do homem, de onde o homem veio, do pó da terra. E este lavar-se representa criar uma vida nova. Esse homem, a partir deste momento, vai viver uma vida nova em Deus, não obstante a rejeição que vem da parte dos fariseus de não quererem aceitar a atitude de Jesus, que quebra todos esses hábitos daquela realidade, os costumes dos judeus, que era do repouso sabático. Então, o que mais incomoda os fariseus é o fato que Jesus não cumpre esta norma. E, na sua compaixão, faz com que este homem saia desta situação de sofrimento, de miséria, de angústia, para uma vida nova. Ter a luz, ver, ser capaz de agora enxergar e viver uma vida nova como projeto de Deus, que é um direito de todos. Esse chamado
que Jesus faz a este homem é o chamado que ele faz a todos nós também neste momento que estamos a viver. Certamente para muitos de falta de esperança, de angústia, de tristeza, mas o apelo que Deus nos faz é este, de vivermos um projeto novo de vida, de santidade, que não percamos a esperança, que não percamos a fé, que não nos deixemos vencer pelo mal, por tudo aquilo que possa nos afligir o coração, que possa nos desvirtuar. Então, esta situação que estamos vivendo, não obstante seja algo extremamente delicado e que nos deixa na incerteza, não pode tirar-nos do caminho de Deus, não pode nos afastar de Deus, não pode jamais fazer com que nós percamos principalmente a nossa fé, mas que tenhamos dentro desta perspectiva que é mostrada através do Cristo, que neste milagre do cego de nascença nos faz ver uma vida nova, uma perspectiva nova. Certamente, diante desta dificuldade, nós podemos alimentar as nossas esperanças num Deus que tanto ama, que é capaz de enviar o seu Filho ao mundo e desta forma o Filho manifestando a mesma vontade do Pai, que é de que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Que o Espírito Santo possa nos guiar, possa nos ajudar neste propósito de sermos firmes e termos confiança no Deus Todo-Poderoso que é capaz de nos salvar, de nos libertar e de nos confortar diante de qualquer que seja a dificuldade, mesmo daquilo que se manifesta como sendo impossível, porque para uma pessoa enxergar, no mínimo teria que ter os olhos, mesmo que não fosse 100%, mas um pouco melhores. E este cego era cego de nascença. E dentro daquilo que é o que Jesus manifesta, ele volta a ser uma pessoa normal. E nós muitas vezes que temos uma visão boa, mas só dos olhos, mas não vemos outras formas, principalmente com o nosso coração, de seguirmos o caminho da fidelidade a Deus na renúncia do pecado. Que o Espírito Santo, pois, nos guie, nos ajude, nos santifique, para que cada dia correspondamos a este chamado de Deus nas nossas vidas, que é o chamado de vida, de santidade, sermos firmes e coerentes através do dom da fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.